Te convido para uma pauta super importante e a gente estava até na dúvida se o horário que a gente tem o programa, esse horário da tarde, o horário do almoço, era um horário que a gente poderia tocar nesse assunto. Mas conversamos com todo mundo falou, não, super tranquilo, o pessoal de casa vai entender e inclusive se identificar, tentar reconhecer se tem um problema. A gente vai falar hoje de halitose, que é o famoso mau hálito. A gente sabe que muita gente tem. Algumas pessoas em determinados momentos e outras de uma forma crônica. Hoje a gente vai entender por que isso acontece, quais são as principais causas e, claro, o que você pode fazer, tem que procurar ajuda. Quem vai contar tudo pra gente mais uma vez é ele, Dr. Salomão Caruí, que é especialista em halitose e especialista também, otorrinolaringologista, especialista do sono, já deu uma aula pra gente uma vez. Bem-vindo. Um prazer. Doutor. Prazer tê-lo aqui. E assim, e para começar, doutor, a gente tem hoje já dados de uma porcentagem de população que tem halitose? Os últimos dados da Organização Mundial de Saúde dizem que em torno de 40% da população mundial apresenta halitose ou mau hálito. Bastante. É, um número que facilmente conseguimos explicar, quase que metade da população. Quem nunca teve um professor com mau hálito, um namorado, um colega de trabalho, um colega de escola, e lembra bem disso, né? E aproveito e te pergunto, até antes da gente falar dessas possíveis causas, quando a gente está falando do mau hálito, a gente pode dizer que a maioria, então, dessas pessoas tem o mau hálito por falta de higiene? É um dos itens principais? Sim, são 97 causas que podem apresentar o mau hálito. Nas 24 especialidades médicas, nós encontramos causas que podem apresentar como primeiro sintoma a halitose. Uma delas, sem dúvida, é a má higiene. Mas o principal ponto é assim, se você mantém uma higiene adequada, se você se alimenta corretamente, ingere líquidos adequadamente e mesmo assim sofre de mau hálito, alguém da família, ou um grande amigo, ou um namorado, namorada, marido, comenta a respeito, é porque aí sim tem um problema. E aí tem que procurar ajuda? Sim, tem que procurar ajuda, é fundamental. Vamos para o nosso vídeo, então, tem um vídeo muito legal para explicar vários pontos dessa halitose. Vamos lá, pode seguir. Vou pedir então para o doutor, se você quiser, que pare a imagem, tá? Em algum momento, podemos parar. Pode parar aí. Aqui. Isso. Então, o paciente que tem a halitose, ele espelha o odor e ele nunca percebe, ele não sabe que sofre do mau hálito. Uma outra pessoa que informa. Por definição, a halitose é o mau odor percebido e notado por terceiras pessoas. E por que o próprio indivíduo que sofre de halitose, ele não sente? Porque nós temos no corpo humano um fenômeno que se chama fadiga olfatória. O que é a fadiga olfatória? Então, você ganhou um perfume novo de presente, passou no rosto, nos braços, e aí vai para uma festinha, para uma reunião, aí te abraçam, e aí uma amiga parabeniza, fala, mas que perfume delicioso. O que você responde? Muito obrigado, mas eu mesmo não estou nem sentindo mais. É a fadiga olfatória. Pois a gente fica, nossa, mas já saiu, eu passei tanto. Não, ele está lá. Ele tá. Mas é que o nariz ele não captura mais. Se eu convidar você para irmos a uma peixaria, aí nós entramos dentro da peixaria, o cheiro de peixe, e aí perguntamos ao dono da peixaria, como é que o senhor trabalha aqui? Aí ele fala, mas doutor Salomão, não sinto nada. Por quê? O nariz dele entrou em fadiga olfatória. Então, o indivíduo que sofre da halitose, ele está inalando o odor constantemente. Então, aquele teste popular de juntar as duas mãos em concha, assoprar, falar, não estou sentindo nada. Não adianta nada, absolutamente nada. Mesmo se não estiver sentindo nada, pode ser que esteja ou não com mau hálito, e se sentir algum odor, também pode ser que esteja ou não com mau hálito. Então, repito, o mau hálito, por definição científica, é o mau odor percebido e notado por terceiras pessoas. A pessoa nunca sente que está com mau hálito. Nunca, exatamente. Interessante essa questão. Agora, o que é liberado aí nesse mau hálito? Vamos seguir com o nosso vídeo? Vamos. Porque essa parte é interessante, né? Olha lá. São os compostos sulfurosos voláteis. É tudo bactéria. Sim. Tá. E aí... Bactérias, proteínas, fungos, tem uma série de situações, compostos sulfurosos, que trazem o mau odor. Nesse caso, primeira coisa, vamos parar nessa imagem. Aqui está mostrando a língua e eu já te pergunto,
A língua é fator importantíssimo quando a gente está falando do mau hálito. Há uma falta, então, de higienização dessa língua e pode aumentar a chance desse mau hálito ou não? A pessoa, se ela já fizer a higiene completa nos dentes, ela já garante, né? Ou pelo menos diminui a chance de ter o mau hálito. Voltando, a higienização é fundamental. A boca inteira. Eu já tive pacientes, por exemplo, que me procuraram: doutor, eu tenho um mau hálito o dia inteiro. E aí nós fazemos toda a investigação. Em determinado ponto ele diz: olha, doutor, os dentes não são meus. Eu tive que fazer dentaduras. Pois, e como é que o senhor higieniza? Ah, não, doutor, acho que o senhor não entendeu bem. Não são meus os dentes, não tem cárie, nada disso. Então, quer dizer, o paciente não limpa. Então, a higiene, ela é fundamental. Quando o paciente nos procura, ele vem com um histórico muito parecido. Então, ele normalmente foi avisado pela esposa, pelo namorado, pelo pai, pela mãe. E aí, vai procurar um gastro, porque deve ser alguma coisa do estômago. E aí? O paciente vai no gastro, faz a endoscopia, aí detecta-se que tem H. pylori, ou refluxo, ou uma gastrite erosiva leve. Aí o médico trata, fala: da nossa parte está resolvido. O paciente volta para casa, aí a mesma mãe, o mesmo pai, o mesmo namorado fala: olha, mas o mau hálito continua, então vá procurar um dentista. Aí o dentista identifica que tem obturações infiltradas, que precisa trocar o canal. O paciente fala: doutor, acabei 6 meses no dentista, fiz até um clareamento, né? Voltei para casa, o mau hálito continua. E aí eles procuram o otorrino, que é quando eu comecei todo esse trabalho. Olha, doutor, já fui no gastro, não é nada, já tratou, fui no dentista, tudo bem. Então, agora tem que ser alguma coisa entre nariz e garganta para a gente identificar. E eu examinava, então, ouvido, nariz e garganta, nada era detectado e o paciente vivia nessa triangulação. Então, muitas vezes, antes de começar a consulta, eu já conto isso. O paciente fala: puxa, o senhor está identificando a minha história. Eu falo: não tenho bola de cristal, mas é o comum, porque o paciente não sabe quem procurar, qual especialista procurar. Então, a higiene, ela é fundamental, mas partindo do princípio de que isso é um preceito básico, né? Se alimentar, o mau hálito do jejum, ficar muitas horas sem comer. Então, antes de uma prova, antes de uma situação estressante, uma audiência, alguma coisa, o indivíduo fica 6, 8 horas sem comer. Tem a halitose do jejum. Por isso que todos nós acordamos com mau hálito. Porque ficamos a noite inteira. Então, esse negócio de beijar pela manhã o namorado, a namorada, a esposa, isso é coisa de cinema e televisão. Na verdade, todos temos mau hálito. Na prática, o diretor falou que não funciona. Não funciona, exatamente. Agora, todos esses itens que você citou, por exemplo, encontrar um problema no estômago, encontrar aí tártaro quando vai ao dentista, também são causas, ou não? Sim, são causas. São causas, por isso que deve se pesquisar. Agora, chega um momento tal que o paciente ele não sabe quem Porque procurar. já tratou tudo. Já tratou tudo, ou desinformação, como esse indivíduo que procurou dizendo: ah, não, os dentes não são meus, não tem por que higienizar. Ele tinha placas de fungo nas próteses. Então, são diversos fatores aí que a gente precisa orientar, né? Muito bom. Vamos então colocar uma perguntinha na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá e a gente vai seguir com o vídeo, hein? Um beijo então pra Manuela Cury de São Paulo. Obrigada pela pergunta. A falta de saliva compromete o hálito? Excelente pergunta. E aí, doutor, então a falta de saliva pode comprometer o hálito? Sem dúvida nenhuma, pode comprometer, mas o principal é saber a causa dessa falta de saliva. Essa falta de saliva ela pode ser determinada por uma ingesta hídrica inadequada, por uma respiração bucal, pacientes que roncam, por exemplo, e aí evaporam toda a produção salivar. Então tem a causa específica. A falta de saliva, sem dúvida, promove uma falta de lubrificação na região de mucosa oral e traz o mau odor, sim. Então quem ronca à noite também aumenta a chance de ter mau hálito. Tem mau hálito, com certeza. Que interessante. Isso, exatamente. Vocês roncam, meninos? Você ronca, Frank? Você ronca, vai? Pede pra esposa gravar. É isso, pede pra esposa gravar, porque a gente acorda. Não tem como. Aí dá um cutuco assim. Oi, você tá roncando? Essa é a mesma história, né? É a mesma história. Vamos então continuar o nosso vídeo respondida a pergunta. Então, olha lá. Seguindo então com o nosso vídeo, daqui a pouquinho vão aparecer algumas dicas muito legais. Ainda falando então das causas, doutor. E aí?
Então, aqui ele coloca, na verdade, as causas odontológicas, né? As causas de doenças odontológicas, as causas alimentares. Tá. Consumir, então, alho... No nosso trabalho científico, nós pegávamos um dente de alho e colocávamos no sapato, mas do lado de fora, entre a meia e o sapato. Tá. Depois de 30 minutos, já conseguíamos notar traços de alho no hálito do paciente. Jura? Então o hálito é uma coisa assim gritante, né? O alho, cebola, são coisas que consomem e trazem o odor. Então o indivíduo que toma uma dose de aguardente, de pinga, e aí ele come um pedacinho de carne temperado com alho, e aí depois ele toma um café. Ele junta uma série de odores e traz o hálito da alimentação. Olha, então tem algumas coisas que são específicas. Não tinha noção disso. Agora, além do hálito, quando a gente está falando também de alimentos temperados, também pode comprometer, cebola também. Agora, me conta uma coisa, o que a gente faz quando consome o alho? Porque a gente já falou aqui várias vezes no Você Bonita que o alho é ótimo para a saúde, é um anti-inflamatório, é bom para temperar, é um tempero natural, e aí? Não tem jeito. O que pode ser feito são situações de cozer o alho e aí a possibilidade dele ter um pouco menos de odor, mas ele traz sem dúvida. Numa família, então, se naquela noite vão consumir alho, que todos consumam, e aí um não vai sentir o odor do outro. E aí vem outro ponto importante. Se numa mesma família todos sofrem de halitose, um não sente o cheiro do outro. Então, aí que é interessante, se pessoas elas têm graus diferentes de halitose, então o marido ele tem um hálito muito elevado e a esposa médio, ela sente o dele, agora ele não sente o dela. Então isso é importante. Então fica aí a dica, 40% da população tem mau hálito. Se você não anda sentindo o hálito de ninguém por aí, grande chance de você ser portador de halitose. Porque quem tem, então, também não sente. Não sente, exatamente. Que interessante essa informação. Agora, vamos fazer uma experiência aqui ao vivo no programa? Vamos. Você trouxe um aparelhinho. Isso, eu trouxe um medidor digital portátil. Mostrá-lo. Muitas vezes, se você não tem quem possa fazer a análise, porque isso é uma coisa que atrapalha diversos níveis, né? Então, numa entrevista de emprego, o indivíduo tira as mesmas notas, faz a avaliação, tudo adequado, os dois na nota máxima, um apresenta halitose e o outro não. Acaba sendo uma forma de desempate. Num relacionamento, nem pensar. Quem está nos ouvindo nunca teve um relacionamento com uma namorada linda ou um namorado espetacular, gentil, mas sofria de halitose e não teve coragem de falar, acabou se afastando. Um professor, grandes professores, né? Então, o professor vinha explicar e aí não conseguia. Exato. Então, a sociedade traz, assim, problemas. Um executivo numa reunião deixa de emitir uma opinião porque pode estar com halitose. Modelos lindas vêm me procurar chorando. Doutor, sou linda na passarela, mas tem um apelido no meio porque realmente o hálito é uma coisa que me acompanha desde a adolescência. Olha só. Então é importante ter esse critério. Eu sempre faço assim a pergunta: será que você que está nos assistindo aceitaria que você pode ter o problema? Perguntaria com humildade a alguém, um irmão, uma irmã, um marido, a mãe, o pai, será que eu sofro de halitose? E uma coisa interessante, as pessoas tendem a eufemizar. Não é sempre, às vezes que aparece. Então, é importante sempre um diálogo sincero e honesto. Perfeito. Esse medidor, ele faz isso, ele traz a medição do hálito para os nossos pacientes. Posso pegar? Sim, sem dúvida. Deixa eu mostrar. Ele faz a medição dos nossos pacientes que não tem então, como... o que esse aparelhinho faz? Ele vai medir porcentagem? Ele mede os compostos sulfurosos voláteis. Então, os nossos pacientes que moram sozinhos, que têm vergonha de perguntar para os familiares, para o cônjuge, então nós orientamos para que ele faça o controle do hálito individualmente. Então, ele consegue fazer sem perguntar para ninguém como está o seu hálito antes de uma reunião, antes de um encontro, antes de uma festa. E aí ele tem ciência de como é que está a evolução e consegue, sabendo, ciente do seu problema de base, o que fazer para controlar. É como a febre. Não tem como você mesmo colocar a mão na testa e dizer estou com febre. É verdade. Ou alguém coloca a mão na
sua testa ou um termômetro. Então, esse seria um medidor individual portátil que nós fornecemos para que o paciente possa fazer o controle. Gente, é muito legal. Olha, eu tenho uma produtora que diz que vai fazer ao vivo. Dona Lil, vem cá. Ela falou que vai fazer. Eu perguntei, quem quer? Ninguém se manifestou, né? Mas a Lilzinha manda bala. Então agora ele vai arrumar aqui como funciona. Vende em farmácia? Na verdade, nessas casas cirúrgicas que tem produtos médicos, regularmente tem esse produto. Tá. Mas ele tem que ser usado de forma adequada, tem os horários específicos, como deve ser feito. Porque como é um captor de odor, teve uma paciente uma vez que deixou na bolsa e falou, doutor, eu deixei lá e quebrou um vidro de perfume junto. Aí é como você colocar um gravador ao lado de uma turbina de um avião, estoura. Então tem certas orientações que precisam ser dadas. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos lá. Ao vivo. Eu vai vou lá, Lilzinha. Levantar a tampinha e aí ele vai fazer uma contagem regressiva. Você inspira e aí você assopra constante. Vamos deixar uns 20 centímetros da sua boca. Então vamos lá. É legal, né, gente? Enche o peito de ar, segura. Fica segurando. Abre a boca, solta. Bem, mais. Isso, jóia. Nota 0. Excelente. Ela não apresenta nenhum odor. Então, pode namorar, beijar à vontade, falar tranquilamente. Ela casou, né, há pouco tempo. Então, tá feliz é isso aí. Muito bom, Lilzinha, adorei isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante, doutor, que é o seguinte. Já entendemos, então, os problemas, já vimos que tem muita gente que tem o problema. Vamos falar das dicas para controlar esse problema. Mas antes, uma perguntinha na tela, diretor? Então, perguntinha na tela, vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. A halitose pode atacar quem tá de dieta. Marcos Moura de Jundiaí, um beijo pra você. Quem faz aí uma dieta restritiva, quem, enfim, muda a alimentação, pode ter mau hálito. Não pode apresentar a halitose uma dieta bem orientada. Isso, questionado a um nutricionista, hoje é fundamental de que o indivíduo em dieta, mesmo que restritiva, ele deve se alimentar de 2 em 2 ou até de 3 em 3 horas. Perfeito. E aí quebra-se o jejum. Tá. Então não é regra. Não é regra. Agora, aquelas dietas em que se lê por aí no blog de não sei quem ou em revista não sei o que lá, aí pode apresentar alterações. Hoje as dietas bem orientadas, elas preconizam para que faça alimentação constante e não apresente o jejum prolongado. Então vamos às dicas. Vamos lá. Como cuidar depois de diagnosticado esse mau hálito? Tem que escovar os dentes quantas vezes por dia? Tem que escovar mais do que é o recomendado, que é após as refeições, ou não? O adequado é você fazer a higiene oral com o fio dental e a escovação 4 vezes ao dia. Após o café da manhã. Vamos colocar então nosso videozinho que tem as dicas. Após o almoço, após o jantar e antes de dormir. Doutor, mas eu jantei, passei o fio dental, escovei os dentes e depois não comi mais nada à noite, tomei água, vou dormir. Mas não é absolutamente para limpar e escovar os dentes, é para tirar a bactéria. Aqui, esse vídeo, ele traz um foco maior para a área odontológica, né? Certo. Então, essa seria a parte de higienização. Das dicas. Os cuidados alimentares. Então, os cuidados alimentares, evitar alimentos condimentados e que tragam o mau hálito. O álcool, por exemplo, então, o marido chega em casa, tomou um copo de chopp ou uma dose de pinga, a esposa logo sabe que usou, porque tem o odor característico, exatamente. Alho, cebola e afins trazem também o odor característico. Carnes muito gordurosas. Chicletinho funciona, doutor? O chiclete... Chicletinho, famoso chicletinho. O chiclete, ele é um mascarador. Ele melhora naquele momento. Mas ele também pode funcionar como um potencializador do mau hálito. Por quê? Como o café. O indivíduo que tem mau hálito, ele já tem um odor. Aí ele vai enfrentar uma reunião e ele fala, puxa, será que eu estou ou não com mau hálito? Bom, segundo o Dr. Salomão falou, não tem como eu mesmo saber. Então eu vou tomar aquele 2 dedos de xícara de café, vou caprichar, e aí se eu falar alguma coisa vai sair o cheiro de café.
Terrível engano. O cheiro do café, ele adiciona ao cheiro do hálito, dá uma somatória e traz um odor pior. É como uma lata de lixo em que você coloca diversas coisas. Entendi. Ela vai trazer um odor pior. Então imagina... Quem fuma, então? Nossa, pior ainda. O cigarro é incompatível com o hálito. Então, esse é o primeiro ponto. O paciente chega e fala, doutor, sofro de mau hálito, mas fumo. Então, não há como conversar. O Lennon fala com o CRE. Tá. É como uma dieta. Ah, não, eu faço dieta, mas tenho que comer 2 quilos de chocolate por dia. Não tem jeito. Tá errado. Então, tem que fazer o controle disso. Outras coisas são controles de saúde. Então, o paciente não faz avaliações periódicas, não sabe se tem, por exemplo, uma diabetes descompensada, uma alteração renal. Tá. Então, a avaliação com o médico, ela é fundamental também. Tem que procurar ajuda. Agora, para fechar, eu quero saber se é mito ou verdade, que eu já ouvi essa história. Depois de comer alho, cebola e tá com aquele, hálito, como o doutor explicou, bem forte, colocar a colher ao contrário na língua e ficar passando a colher pelo material da colher, pode diminuir? Você já ouviu isso, doutor? Você já ouviu essa história? Esse procedimento ele não vai eliminar o odor, porque o hálito proveniente da alimentação que foi ingerida, ele vem dos gases gerados ou pela eructação ou pela fala, então não vão trazer melhora. Agora, uma coisa que eu acho fundamental falarmos é você que está nos assistindo, como falar com um superior. Então, você trabalha com uma equipe e fala como vou dizer para o meu superior que ele sofre de halitose, para o meu marido, para um familiar, um colega de trabalho, quer que seja. Isso é um ponto interessante. Nós tentamos deixar no site da nossa clínica, então coloque o e-mail de alguém que você sabe que tem halitose. Mas no Brasil nós temos muitos piadistas, e aí colocavam o e-mail da amiguinha que tinha brigado, ou do professor, então isso não adianta. Bullying, né? Não dá para ser bullying, bullying não tem jeito, é uma coisa desagradável. Então, o que nós orientamos? Se você trabalha ou tem alguém próximo que sofre de halitose, nunca na frente de outras pessoas, sempre de forma individual, você e o portador, ser objetivo, direto e rápido. Tá. Então, olha, o seu hálito é fora do normal, e hoje já existe tratamento para isso. Você precisa buscar ajuda. E para aí. Aí a mensagem está dada. Tá. Nunca fazer piada na frente dos outros. Não, eu vou tentar jogar na brincadeira. Doença, né? Sim, tem um CID, Código Internacional, que é o R19.6, é uma doença. Então tem que procurar orientação. E se livrar de uma coisa que traz inúmeros problemas e depois solucionado é uma página virada, né? Muito obrigada, doutor. Grande aula, tem que procurar ajuda. Lembrando, então, que o doutor Salomão, ele é especialista em halitose, é otorrinolaringologista e também é especialista aí na higiene do sono, que é um assunto importantíssimo que a gente já tratou aqui no Você Bonita. Eu quero fazer um agradecimento ao Hospital Albert Einstein, ao Sírio-Libanês e ao São Luís. E vou deixar aqui um e-mail, caso vocês queiram mandar perguntas, sergio.salomão@hotmail.com, sergio.salomão@hotmail.com. Envie perguntas. Tem mais algum site que deve ser colocado, Luizinha? São só esses, né? Então, agradecendo aí aos hospitais que liberaram que hoje o médico pudesse estar aqui. E eu sei como é que é a agenda de médico. Correndo agora, né? Volta para um dos hospitais, porque o dia é longo, né, doutor? Sim, vamos lá. E obrigada. Colaborando, espero ter passado a mensagem aí. Estamos sempre à disposição. Um prazer mais uma vez. Prazer todo nosso. Até a próxima. Até. Beijo, até logo. Obrigada.